Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Ribeiro, eu sou especialista em treinamentos da EBSCO para o Brasil e queria agradecer a presença de todos vocês no webinar de hoje, que terá como tema Estatísticas e Dados Analíticos da Biblioteca, a solução EBSCO Analytics. Será apresentado por Michelangelo Viana, já ia trocando o seu sobrenome, Michelangelo Viana, o nosso gerente de inovação para Software as a Services. Então, vou apresentar o Michelangelo, embora o Michelangelo dispense apresentações, né? O nosso competente demais colaborador, muito antenado com tudo que está relacionado a bibliotecas, a tecnologias. É sempre um grande aprendizado conversar e ainda mais hoje ouvi-lo falar de um tema tão interessante e importante. Michelangelo é técnico em processamento de dados e bacharel em biblioteconomia, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e bacharel em administração de empresas com ênfase em análise de sistema de informação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Rio Grande do Sul. Especialista em serviços e tecnologias da informação para bibliotecas, atualmente exerce a função de gerente de inovação de software como serviço para América Latina e Caribe na EBSCO. Michelangelo, seja muito bem-vindo, boa apresentação, tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com você nesta manhã do Brasil ou na tarde de Portugal. Obrigado por aceitar esse convite nosso para ministrar esta apresentação. Agora é com você. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos também pela presença aqui de cada um, para a gente poder falar um pouquinho desse tema. O Antônio agora já está também dando para mim o papel agora de apresentador, para que eu possa começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí sim a gente dá início. Deixa eu só afastar aqui a telinha, como a gente consegue deixar afastado rapidinho. Aqui no fundo, Porto Alegre, para que vocês conheçam um pouquinho da minha cidade. Essa aqui é uma região próxima da minha casa, no Parque Germânia. Tem aqui um shopping em Guatemi, aqui nos arredores também. Bastante área de lazer, lago, praças para as crianças. Então, é uma zona bem legal aqui no bairro Três Figueiras, aqui em Porto Alegre, cidade onde eu moro. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, é um prazer também estar com a presença de todos vocês. Estou vendo que estou com colegas de Portugal, também os colegas que estão acompanhando aqui da América Latina, presentes aqui para a gente falar um pouquinho desse tema. Agradecer o convite também da EBSCO para eu estar representando hoje como digo assim, uma grande comunidade que fala português aqui no Brasil e também em países da Europa e até mesmo da África que a gente tem. Então, eu estou representando hoje um grupo aqui, como o Antônio comentou, eu sou representante da EBSCO na área de SaaS, que a gente chama Software as a Service, para todas as soluções da EBSCO. Então, a EBSCO, ela, já há uns 10 anos, vem trabalhando com uma série de soluções de tecnologia para bibliotecas. Além de já ter experiência de 75 anos com conteúdo, a EBSCO agora ela também está adotando e tem um grande portfólio de soluções para bibliotecas, ou seja, tecnologias que apoiam o dia a dia do nosso trabalho, seja a ferramenta de descoberta, que já é bem adotada e conhecida, que é o EBSCO Discovery Service. Nós temos também soluções para acesso remoto, temos a solução de gestão agora que a gente está apoiando com os serviços da EBSCO, que é o FOLI, o Future of Libraries is Open, inclusive a gente vai falar um pouquinho dele aqui. E também agora, com uma grande novidade para o ano que vem, é a solução então, do EBSCO Analytics. E a gente vai entender o que é Analytics. A gente até consegue perceber agora com essa tela, inclusive aqui, o quanto de insight consegue se gerar através dela e o quanto ela é hoje essencial como uma solução para a nossa prática do dia a dia, principalmente agora que a gente está cada vez mais com o recurso sendo, por exemplo, financeiro restrito e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter ainda a garantia de atendimento das necessidades do nosso usuário, pode ser um aluno, um professor, um pesquisador, um médico, um hospital, por exemplo, que está atendendo fora do seu ambiente, pode estar algumas vezes trabalhando de casa, mas que tem ainda que ter acesso ao conteúdo.
que tem que ter acesso aos serviços da biblioteca. E a gente tem que ter capacidade de decidir se a gente precisa manter um recurso, se a gente precisa investir em mais recursos e como é que a gente toma essa decisão. Então, é baseado nisso que a gente vai falar um pouquinho hoje, em relação à tomada de decisão. Então, além da gente pensar em estatísticas, o quanto a gente precisa de outros dados. Aqui é provocativo, então a ideia é mostrar para a gente assim que existe ainda uma prática, eu vou dizer assim que conheço inclusive bibliotecas que ainda adotam a ideia de gerar o que a gente chama genericamente de estatísticas, somando dados. Aqui, por exemplo, quantidade de empréstimos, quantas leituras alguém fez ali nas mesas. Só que isso é, por exemplo, hoje representativo em relação à tomada de decisão? A gente fica se pensando, será que os números que a gente guarda em relação ao uso manualmente vão ser suficientes? Não, Michelangelo, eu tenho um software. Eu adotei um software, agora o software me dá um monte de números. Aqui é um exemplo de um software, aqui do Brasil, que gera, por exemplo, dados numéricos em relação a quantidades de transações que ele gera. Então, por exemplo, aqui, vou ler para vocês, que está pequeno, quantidade de aquisições de 2019. Foi emitido ontem. Tá? Então, tem aqui uma série. Eu abstraio aqui, que são os meses, e a quantidade de compras que eu fiz. Mas vai ser suficiente, mesmo quando eu digo que um software de automação, um software de biblioteca está me dando esses dados para que eu possa ter garantia de investimento, por exemplo? Então, sabendo que eu investi aqui, por exemplo, em janeiro 271, que eu não sei exatamente o que é, em fevereiro 200, mas em abril eu deixei de gastar, mas será que foi que eu comprei menos nesse período ou foi uma decisão financeira de não ter gasto? A gente não tem noção do que está acontecendo por trás desses números. Então, por mais que a gente gere quantidades de empréstimos, quantidades de compras, que a gente assine uma base de dados nova, o quanto a gente está abstraindo depois desses números para a nossa tomada de decisão prática, real. Eu sou um bibliotecário, eu mesmo trabalhei na área de coordenação, tinha lá os orçamentos e eu tinha que fazer decisões em quais recursos investir, quais recursos cortar, se eu tinha que demandar uma contratação de pessoal adicional ou o contrário. Então, imagina que eu tenho que ter capacidade de ter esses dados, esses parâmetros. Então, a gente começa a pensar como é que a biblioteca hoje toma essas decisões. Então, esse diagrama aqui dá um exemplo que, no momento que eu tomo uma decisão por um recurso ou por uma estratégia de compra, porque eu não quero mais, por exemplo, assinar, eu quero comprar livros perpétuos, ou porque eu quero agora deixar de assinar um conteúdo periódico e passar monográfico, por exemplo, investir mais em e-books, ou contratar uma ferramenta de medicina baseada em evidências. Eu estou fazendo decisões que vão repercutir em outros aspectos. Por exemplo, no momento que eu tiro um recurso, um tipo de usuário vai deixar de utilizar. Ou no momento que então eu compro um recurso novo, eu começo a ter outras capacidades de atendimento. Então, reflete, uma decisão feita hoje, ela reflete imediatamente a curto prazo, mas vai refletir a médio e longo prazo depois na própria coleção da biblioteca e, inclusive, na própria imagem que a biblioteca vai ter para os seus usuários. Por isso que as decisões são importantes e eu preciso me abastecer de dados para isso. Para garantir que eu tenho uma decisão acertada, em qual recurso eu preciso renovar ou contratar, quais áreas da biblioteca eu estou percebendo em relação a temáticas, por exemplo, eu preciso aumentar ou diminuir o meu nível de investimento. Eu estou fazendo o serviço da melhor maneira, ou seja, aplicando e investindo nos recursos, e eu digo recursos aí nesse sentido, financeiros, humanos e tecnológicos, eventualmente máquinas, por exemplo, para aquele serviço que é mais demandado. Por exemplo, comprar uma máquina de autoempréstimo hoje, se as pessoas nem estão mais dentro da biblioteca, por exemplo, agora nesse período, é um investimento acertado? Como é que eu calculo o custo por uso? Então, eu tenho uma base de dados, eu quero saber se aquele investimento que eu fiz, comparando, por exemplo, com outras bases, sabe, me representa efetivamente um custo por download, que a gente chama efetivo, ou seja, quanto menor o custo é porque eu sei que aquele recurso é bem utilizado. Quem é a pessoa que está fazendo essa coleta de dados e gerenciando essas estatísticas, como a gente normalmente fala? Que ferramentas ela usa? Ela usa Excel? Ela está compartilhando isso de uma maneira adequada com todos
que precisam ter acesso, ela consegue ter esses dados atualizados na hora, porque um diretor está solicitando a quantidade de compras ou a quantidade de dinheiro que eu gastei ou que já está alocada, quais são as categorias de usuário que mais estão utilizando a biblioteca. Então, é necessário pensar se está atendendo, como ali fala, necessidades e requisitos ao mesmo tempo, ou seja, da informação que eu preciso e da forma com qual eu preciso. Hoje em dia tem que ser online. Eu não consigo ter esse dado estático dentro de um arquivo e, quem sabe, o online só mandar por um correio, ou a pessoa está em casa, não tem acesso às métricas, ficou numa gaveta. Então, acima de tudo, é garantir a tomada de decisão dos gestores, seja da equipe de gestão, seja a reitoria, seja um diretor, seja o órgão financeiro que está lá decidindo se ele vai renovar ou vai assinar um contrato com uma base de dados nova ou não. Então, nesse sentido, a gente pensa a diferença que existe em relação à estatística e analítica. Quando a gente fala em estatística, eu peguei esses dados aqui da Oxford, que falam o seguinte, ó, estatística é a ciência ou prática de coletar e analisar números para aferir ou inferir proporções. Então, estatística não tem a ver com análise de dados. A estatística pura, que normalmente a gente chama, que é um relatório estatístico, ele dá lá uma quantidade, uma média, uma mediana, que no máximo vai me ajudar a ter alguma inferência passada. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Quais são os tipos de análises que a gente pode fazer? Quando a gente já vai para o outro aspecto, que aí sim é completo, da análise de dados, ou Data Analytics, a gente começa a perceber o quanto ele está juntando dados. Então, a ideia é, através de uma análise computacional sistemática, eu possa ter padrões. E esses padrões é que vão determinar para mim uma análise. Não é o número em si de uma fonte e olhar para ela em separado, mas uma combinação delas com uma análise preferencialmente gráfica que vai me garantir visualmente uma tomada de decisão. Então, é aí que sim está baseada a análise de dados. Então, quando a gente fala nos tipos de análise de dados que hoje a gente poderia aplicar, eles são basicamente 4 tipos. Eu trouxe esse dado aqui no grupo de estudo, que ele fala da análise descritiva. Aí entra um pouco a estatística. A gente aprende, inclusive, na faculdade, que tem a estatística descritiva, porque ela descreve ou o que já aconteceu ou o que está acontecendo. Ele me dá uma noção inicial da situação atual. Mas no momento que eu preciso definir o que eu vou fazer, entra a análise preditiva, ou seja, ela vai baseada então nessa análise descritiva, combinatória, me dá uma noção. Muito utilizado, por exemplo, em previsão do tempo, que vai me indicar, baseado nas médias históricas de chuva e na condição climática, amanhã vai chover ou não, ou os dois. Então, imagina que isso vai me dar uma predição, que é quase uma certeza daquilo que vai acontecer. Mas é como se eu dissesse assim, eu estou caminhando para um abismo, eu vou cair. Então, a gente prediz isso, mas quando eu preciso prescrever, então, assim, a análise prescritiva, ela já começa a ser mais detalhada porque ela me avisa o que eu tenho que fazer. É muito utilizada na indústria, por exemplo, porque eu tenho lá, por exemplo, uma série de máquinas que têm os seus sensores, sejam de desgaste, de temperatura, de pressão. E aí eles podem me dizer, olha, está dando um problema lá, está faltando óleo numa máquina. O carro da gente faz isso. Muitas vezes ele vai dizer, olha, acendeu uma luzinha aqui porque o nível de óleo está baixo. Então, a gente prediz que em algum momento eu tenho que fazer a troca de óleo. Ou seja, nesse momento, a análise preditiva começa a me dar já dados para eu tomar a ação mesmo na prática. E isso tudo combinado, a gente chama de cenarização. Por quê? Eu começo a criar cenários e eu começo a conseguir fazer, inclusive, análises comparativas. Então, quando eu tenho toda a descrição, predição, prescrição combinada, eu consigo, por exemplo, definir que, baseado nas métricas do ano anterior, comparando com o ano atual, por exemplo, num serviço, eu consigo definir se eu tenho que atingir aquele nível que eu tinha naquele cenário, ou se no cenário atual eu preciso tomar alguma decisão em qual caminho eu vou seguir. Então, aí sim a análise de dados está ao meu favor, porque eu estou trabalhando com muito mais certeza. Nunca que a gente vai saber se um cenário vai realmente ser efetivado, mas ele vai me dar muito mais garantia e certeza da minha tomada de decisão.
e quais fontes de dados eu tenho que consultar. Então, agora, até para vocês terem uma participação ativa, se vocês quiserem, quem tiver interesse no chat, coloquem para mim ali quais são os diferentes tipos de sistema. Inclusive, isso é uma solicitação do meu colega dos Estados Unidos, que está trabalhando nessa ferramenta, o John McDonald. Ele queria, até me pediu, pede para o pessoal dar insights e ideias para ti em relação a quais são necessidades ou informações que se pensa em relação ao quanto a analítica pode apoiar o trabalho. Então, se vocês puderem no chat pensar quais fontes de dados hoje a gente poderia usar. Quem quiser colaborar, escreva para mim. Depois a gente vai coletar. Enquanto isso, então eu já vou adiantando, eu vou mostrar para vocês, não são poucas, não são com os mesmos dados, ou seja, os mesmos níveis de dados, os mesmos formatos, e isso é uma realidade atual. Vou dar um exemplo antes da gente falar em detalhes aqui, e vocês, enquanto estão escrevendo também. Eu tenho os dados do sistema de automação, quantidades de empréstimos, quantidades de reservas, o quanto eu gasto, por exemplo, em cada um dos livros que eu estou comprando, se o sistema tem esse controle. Mas imagina que hoje no mundo digital, eu estou assinando uma base de dados. Uma das grandes métricas é a quantidade de acessos. Então, aí a gente começa a perceber que a gente vai acumulando um sistema, mais um sistema e mais um sistema, e ou eu me centro num dado, e eu crio lá no Excel um relatório bonito, mas quantidade de empréstimos que eu tive em janeiro, que vai dar para mim de dado para tomada de decisão. Talvez não dê tanto. Então, aqui a gente vê, e agora eu vou mostrar para vocês, essa miríade, e aí a gente fala em miríade porque é uma palavra muito bonita, inclusive em português, mas que representa uma quantidade de milhares de fontes. Aqui tem algumas, e vocês estão vendo, muitos de vocês aqui, sistemas que vocês já adotam, sistemas que vocês conhecem, sistemas, alguns aqui são estrangeiros, talvez não tão conhecidos aqui, mas que a gente começa a perceber que para cada uma dessas funções, seja automação, descoberta, dados estatísticos de uso de documentos eletrônicos, quantidade de compras que eu faço em plataformas como a EBSCO, que vende revistas impressas, ou a Adobe, que vende livros impressos também, quantidade de uso do DSpace, ou seja, quantidade de vezes que as pessoas baixaram lá documentos do repositório institucional, ou que acessaram documentos no Access to Memory, que fizeram acesso remoto nas nossas plataformas, então aqui os proxies, quantidade de capacitações que eu dei. E lá na ponta a gente está vendo, inclusive aqui na área acadêmica e de investigação, sistemas de gestão acadêmica. Por que a gente não combina esses dados? Para saber se a biblioteca está repercutindo realmente, de fato, de forma efetiva no trabalho, e aí o trabalho, digo, de docência ou investigação. Então, tem como fazer essa combinação, e é para isso que o EBSCO Analytics vai se propor estar aqui, para dar essa visualização, essa visão. Então, o EBSCO Analytics, agora sim já entrando nas informações específicas do que ele representa, primeiro que ele é um produto de última geração, é o mais moderno que está sendo desenvolvido em relação a analíticas para bibliotecas hoje. Ele é baseado em tecnologias modernas, então ele traz toda a parte de coleta de dados, com o que a gente chama de data lake, na nuvem, e ao mesmo tempo na ponta, essa visualização ela é baseada em Tableau, que é a melhor ferramenta hoje do mercado em relação à visualização e analíticas de dados, e ele vai garantir que todas as fontes possam ser combinadas, analisadas, preservadas e gerenciadas de maneira central para garantir a visualização dos dados. Então, quando a gente fala em o que ele faz, ele vai conectar essas diferentes fontes, não importa os formatos, porque a tecnologia vai tratar dessa normalização, e assim vai produzir esses insights, para eu ter a noção exata do quanto eu estou envolvendo os usuários com a biblioteca. Então, ele é diferenciado no mercado, porque ele inclui dados, inclusive, sobre o comportamento do usuário e o sucesso do aluno. A gente vai ver daqui a pouco, num gráfico, como isso pode ser representado. Ele vai ser, então, hoje oferecido também com uma solução integrada ao Folio, uma vez que a instituição hoje, por exemplo, adote o Folio, ele vai estar integrado com os dados do Folio do Usage Consolidation para a parte de recursos online, já por padrão. E ele também vai ser um complemento para as ferramentas que a EBSCO hoje possui, que são Usage Consolidation e Loading Service, para fazer essa combinação e essa análise
dos recursos eletrônicos. Em termos de benefício, ele vai permitir, então, essa percepção exclusiva, uma vez que ele vai conectar agora não só os dados do sistema de biblioteca, como às vezes a gente vê em outras soluções, mas os diferentes dados relacionados aos serviços e recursos. Isso vai ser todo automatizado, ou seja, não vai ter um envolvimento diário para que alguém chegue lá e precise ficar anotando, juntando Excel daqui, Excel dali. Ele gera painéis em tempo real, próximo ao real, para garantir que os dados vão estar atualizados. Então, diferente de outras ferramentas analíticas, que já tem lá o dado pronto e eu não consigo olhar a fonte e, quem sabe, trabalhar essa análise de maneira diferente, no caso da Analytics da EBSCO, vai estar sim disponível, inclusive customizações, personalizações e a garantia de que se eu fizer um empréstimo agora, ele vai refletir na atualização do gráfico. Ele é extensível a dados que não são da biblioteca, então a gente vai falar daqui a pouco sobre como isso é representado para garantir, por exemplo, eu sei que o aluno está sendo bem sucedido com o apoio da biblioteca. Porque eu tenho essas diferentes fontes, mas eu tenho agora a capacidade de... Eu posso personalizar da maneira... tomar essas decisões baseadas em evidência. Uma biblioteconomia baseada em evidência, como às vezes a gente até comenta que é um estudo novo, é garantido com essas ferramentas. Ele vai reduzir a sobrecarga da equipe, vai dar mais tempo de fazer análises e conectar conexões, serviços e os resultados acadêmicos. E a hora sim, inclusive, ele garante que a biblioteca se posicione, inclusive, na instituição. Porque muitas vezes a gente ouve falar, os nossos gestores têm uma ferramenta de BI, Business Intelligence. E às vezes eles só pedem para a biblioteca dizer o quanto está gastando e eles vão colocar lá no sistema deles. Agora não, a gente vai ter capacidade de a gente mesmo ter esse insight para que quando o gestor possa falar com o gestor institucional, ele tenha esses detalhes e aí sim se envolva na tomada de decisão e não simplesmente acate um sim ou não, por exemplo, de uma assinatura de um contrato. Então aqui, quando a gente vê a simplificação, a ideia é mostrar que a ferramenta ela tem um data lake. Data lake ele é como se fosse um conjunto de dados, só que eles estão num único ambiente na nuvem, então eu consigo coletar de qual eu queira. Eu quero interligar 3, 5, 20, não importa. Todos vão estar nesse lago onde eu posso conectá-los a hora que eu quiser. Vai ter um controle de autenticação, a visualização, como vocês estão vendo, as principais características, importação, exportação, inclusive limpeza e ofuscação de dados, que são nomenclaturas de analítica. E aí sim a gente envolve dados das coleções, sejam elas de uso eletrônico, no padrão Counter, do EDS, bases, e-books. Os dados do sistema, como eu falei, vão ser nativos com Folio, mas se hoje eu quisesse integrar com um Pergamon, por exemplo, eu posso adquirir esses dados e integrar como um dos elementos do Data Lake. Essa é a grande proposta. E aí eu posso integrar daqui a pouco. Eu tenho uma, por exemplo, estatística dos dados e eu posso alimentar sobre quantidade de capacitações que eu fiz, atendimento de referência, dados relacionados ao uso de salas de estudo, por exemplo, aí quando a gente fala em instalações, e usar essas diferentes análises combinatórias para ter essa percepção, inclusive da área física da biblioteca, se eu quiser. No caso de comportamento do usuário, a gente começa a combinar não só a parte de autenticação em bases de dados, ou seja, o acesso que ele fez àquela base, mas eu começo a agregar também dados relacionados ao número que ele atinge em, por exemplo, notas, que a gente vai ver daqui a pouco, para o caso do aluno, ou produções, quantidade de produção científica que ele tem lá registrada no Lattes, para que eu possa combinar. E, inclusive, outros dados. Michelangelo, eu tenho aqui uma série de informações relacionadas a atendimentos ao paciente no hospital. Só que eu preciso saber se esse número de atendimentos ao paciente pode ser combinado com o uso de uma base de dados que eu tenho lá. Será que está refletindo? Será que a base de dados que eu tenho lá, uma ferramenta de medicina baseada em evidência, apoia o atendimento do meu paciente por parte dos médicos residentes? Então, é uma facilidade, uma flexibilidade que a ferramenta vai oferecer.
Ele vai ter, então, toda essa parte técnica aqui, como eu comentei para vocês, do Data Lake, Data Warehouse, todos eles baseados na Amazon Web Services, então a melhor nuvem que existe hoje. Ele vai ter, como eu falei para vocês, na ponta o Tableau para garantir essa otimização e percepção. O Tableau é uma ferramenta na web, então garante também facilidade de acesso de qualquer lugar, com login, com autenticação. Vai ter conexões padrão já para o sistema da biblioteca, counter, autenticação. Esses painéis de controle vão ter alguns padrão, que vocês vão ver alguns aqui, e eles podem ser, inclusive, então, a ferramenta vai permitir que eu crie um dashboard novo, que vai representar, talvez, uma análise específica para a minha instituição. Então, ele tem essa flexibilidade também. Eu deixo de ter só lá os relatórios que já vêm por padrão dentro da ferramenta, mas eu também agrego os que eu quiser. Toda a integração com os sistemas pode ser também, então, e vai ser aplicada pela equipe tecnológica da EBS, com esses serviços profissionais, caso eu queira fazer, por exemplo, alguma customização muito detalhada, também garantida pela equipe, ou seja, também se pode customizar e contratar a EBS para isso. E no caso do Folio, ele tem a parte que ele tem incluída com o Folio também os dados no momento de acesso. E sempre vão crescendo, como vocês estão vendo, integrações com outros tipos de dados, como, por exemplo, o uso de OpenURL, que é o padrão de uso do Full Text Finder, por exemplo, que a gente tem na EBSCO, empréstimo entre biblioteca, uso do repositório institucional, se eu precisar ter métricas lá de, como ali, chat, uso de serviço de referência, acessos no Moodle, por exemplo, eu quero saber o quanto tem lá, combinar os dados que as pessoas utilizaram, acesso a disciplinas ou consulta documentos no Moodle e combinar com os dados da biblioteca, por que não? E dados da EBSCO. Agora, falando nos painéis de controle, agora a gente vai começar a ver materializado isso, como é que a gente consegue ter esses insights. Eu vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, o principal, que a gente chamaria como se fosse o cockpit, inclusive é o nome que foi dado para a ferramenta em inglês, que seria um painel de alto nível. Aqui a gente começa a perceber os detalhes em relação já à análise, como eu falei para vocês, no primeiro momento, descritiva. Eu consigo saber aqui o quanto está acontecendo o empréstimo e refletir isso aqui nesse gráfico. O uso de recursos eletrônicos, sejam, no caso aqui, de revistas ou de livros. Qual é a quantidade de usuários que eu tenho por categoria? Quanto eu estou gastando, total de recursos? Então, isso são dados aqui no primeiro momento que vão me dar uma avaliação global da imagem atual da biblioteca. Qual é o meu principal grupo de usuários? Qual é o meu nível de gastos? Começo a aprofundar. E agora eu vou trazer para vocês no caso da circulação. Como eu falei para vocês, atualizado sempre em tempo real. E agora a gente começa a perceber aqui esses outros detalhes, ou seja, quais são as áreas temáticas que eu mais faço empréstimo dentro da biblioteca? Se eu estou numa instituição que tem múltiplos campi, múltiplas bibliotecas, qual delas mais realiza empréstimos? Para que eu possa, por exemplo, como eu falei para vocês, alocar mais pessoal nela, porque eu sei que o nível de serviço lá é maior que nas outras. Quais são os itens que eu mais empresto para, eventualmente, se eu precisar, fazendo uma comparação de um ano ao outro, eu estou percebendo, por exemplo, que tem um livro aqui, ó, que mesmo no ano passado e no ano atual, ele se mantém com um alto nível de empréstimo. Deixa eu ver se eu tenho exemplares suficientes para atender essa demanda. São dados agora para tomada de decisão acertada. Eu não vou estar prevendo que eu preciso gastar numa área que eu nem sei se está sendo utilizada e nos livros que eu não sei se estão sendo consultados ou emprestados. Mais detalhe ainda, devolução em empréstimos. Empréstimos por editor. Então, dando um exemplo, eu tenho que fazer agora uma aquisição de livros, ganhei uma verba e eu preciso alocar. Eu estou vendo aqui, ó, na prática, que eu tenho bastante compra da Wiley. Será que não vale a pena, por exemplo, eu consultar o fornecedor da Wiley para verificar para mim quais são as coleções de e-books agora, porque eu sei que é uma editora que é muito utilizada? Da mesma maneira, aqui em termos de assuntos, classes de assunto e o nível de empréstimos que está sendo feito. Aqui embaixo, vocês estão vendo Chalmers, então são dados reais, tirados do Folio, inclusive, que estão mostrando para mim aqui, dentro de cada categoria, quais são as áreas que mais utilizam o empréstimo. Aqui de uma outra instituição, para vocês verem aqui outros dados, então ele mostra aqui mais detalhe.
Então, alunos de graduação, pós-graduação, pós-doc, membros da equipe, no caso aqui, docente, e membros da equipe técnica, cada um deles em separado, eu consigo ter uma noção exata de qual é o assunto mais consultado. Eu não preciso agora ter uma inferência geral em qual área que é. Então, se eu estou vendo que na graduação esse é o maior uso, eu sei que aqui vão ser livros da bibliografia básica, como a gente chama aqui no Brasil. E aqui, eventualmente, conteúdos internacionais que eles estão usando no estudo de pós-graduação. Inclusive, direciona se eu vou comprar, como a gente fala, de um fornecedor nacional ou de um fornecedor internacional. De novo, aqui vocês viram por temáticas e também por editoras específicas. No caso aqui, a gente está vendo, esses são dados aqui, você vê mais próximo agora, inclusive, em relação até aqui, vocês estão vendo aqui, ó, dados em relação ao uso de equipamentos da biblioteca. Então, aqui, essa biblioteca aqui, são dados de um partner que está fazendo esse desenvolvimento conosco. Eles emprestam carregador de telefone, apagador, headphone, carregador de MacBook. Então, vocês estão vendo, eu consigo, inclusive, aqui, se eu tenho esses dados registrados, ter uma noção exata, por exemplo, será que eu não preciso comprar mais carregador de celular para emprestar para os usuários? Então, começa a me dar esses detalhes que eu não tinha antes. No caso aqui dos e-books, ele começa a entrar numa outra esfera, que é a decisão pelo provedor. Eu consigo verificar aqui qual é o principal provedor de e-books para que eu possa comprar mais dele. Ou que eu possa decidir pela não renovação de alguns e-books, nesse caso aqui, porque eu sei que estão com um uso baixo. Todas as métricas que vocês estão vendo são comparativas, então geram aquela avaliação que a gente faz. Em relação ao mesmo período anterior, eu estou subindo ou eu estou crescendo? Então, é isso que está sendo diferenciado aqui em relação a dados numéricos. No caso aqui das curvas, a gente começa a observar também tendências, detalhes específicos de títulos, aqui, por exemplo, de livros mais emprestados. Então, daqui a pouco, posso verificar se esse não é um livro de, por exemplo, uso simultâneo. Será que eu não preciso fazer o upgrade da licença dele? No caso dos periódicos, da mesma maneira. Aqui é uma outra avaliação, porque muda. Quando a gente tem livros, o uso é de um jeito, periódicos é do outro. Eu não consigo olhar a base de dados hoje pensando que é uma base de dados da EBSCO, da Prupest, de quem seja, Elsevier, e saber, olhando para o número que a base me dá, qual conteúdo dentro dela é mais utilizado. Será que eu não estou comprando uma base que tem múltiplos conteúdos, mas é só livros que o pessoal está usando? Eu não poderia, então, trocar essa base por uma outra? Essa é uma decisão que vai estar afetando diretamente a coleção e também o nível de investimento da biblioteca, o orçamento dela. Aqui, no caso dos dados eletrônicos, também pode ser extraído diretamente, inclusive aqui, ó, dando um exemplo de outros sistemas. Então, tem a capacidade, se a gente quiser hoje, de ter esses dados sendo extraídos do sistema que a gente queira. Então, mesmo que daqui a pouco, naquele mesmo sistema original aqui, não tenha esse tipo de visualização, a gente vai conseguir fazer e olhar, mesmo que a ferramenta às vezes já tenha lá uma métrica, um diagrama, um gráfico, mas aqui a gente consegue fazer customizado, inclusive. Então, aqui o painel de aquisições mostra exatamente esse detalhe que eu falava para vocês, em relação a um orçamento que eu tenho definido, eu tenho a indicação do quanto está alocado e o quanto eu já gastei, e o quanto ainda eu tenho de balanço, né? Ou seja, o balanço contábil aqui para gastar. Então, eu consigo avaliar exatamente e separado, inclusive, do físico, do eletrônico, para que eu possa tomar decisão em relação ao meu gasto. Será que eu vou gastar agora esse 1 milhão aqui em outros recursos? Ou deixar de investir agora e passar a gastar em outras coisas? Eu consigo ter esse valor em tempo real. Essa é a grande vantagem. E aqui vocês estão vendo separado em relação aonde eu estou gastando em cada área. No caso aqui da análise detalhada, então vocês estão vendo aqui também que ele vai dar esse dado de alocação e gasto por tipo de material. Então, eu consigo determinar aqui, por exemplo, que eu não estou gastando nada esse ano aqui, ó, em material retrospectivo eletrônico. Será que porque eu realmente não preciso? Eu tenho alocado aqui uma verba, eu posso tirar daqui a pouco esse valor daqui e alocar no texto eletrônico online porque está sendo gasto e está lá no limite. Então, de novo, tomada de decisão para um investimento mais adequado. Por que eu vou continuar alocando um valor, um recurso que não está sendo demandado? E aqui vocês estão vendo separadamente depois de novo, ó, por tipo de material, mas
por método de compra. Então, seja porque é Patreon Driven Acquisition, livros impressos. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse caso aqui, essa instituição esse ano nem gastou com livros impressos, mas eles estão gastando mais em livros eletrônicos, já ultrapassou o budget deles. Vocês estão vendo? Então, dá a noção exata, inclusive no momento de fazer uma avaliação de gastos, ou seja, eu não estou olhando só para o passado, o que eu já gastei, mas eu tenho um insight para saber o que eu preciso fazer agora. Aqui um outro painel, que daí começa também a detalhar de novo por tipos de materiais, e aqui depois por áreas, então a gente consegue ver esses detalhes todos. Então, cada vez que, inclusive, repousa o mouse, ele vai dar mais detalhes ou menos detalhes para ter essa noção. Pessoal que usa proxy, aqui é um exemplo do Easy Proxy, ou seja, eu tenho que saber, no caso agora do acesso remoto, de onde as pessoas estão utilizando o meu material. Quais são os materiais que as pessoas mais utilizam de casa? Quais são os provedores que são mais consultados remotamente? Da onde eles estão consultando? Então vejam o quanto é de detalhe que muitas vezes está lá escondido num log do proxy, por exemplo, ou da ferramenta que às vezes até está gerando esse dado e a gente nem está tendo essa obtenção lá desse dado pela TI. A gente vai poder conseguir obter, faz a conexão no Data Lake e ele vai gerar esses dados aqui para ter a noção exata do quanto está sendo utilizado agora, principalmente, o recurso eletrônico dentro da instituição. No caso, fora, né, porque ele está fora, mas eu digo a biblioteca atuando fora da biblioteca. Aqui o painel de sucesso. Então, a gente chega no mais detalhado nível de analítica que poderia se ter, ou seja, eu tenho as notas dos alunos, inclusive aqui por área de especialização, os títulos, inclusive, e eu consigo ter essas avaliações agora para saber se o que eu estou tendo de recurso oferecido, seja impresso, eletrônico, está refletindo nas notas dos alunos. E ter essas noções. Aqui, de novo, em tempo real. Então, se eu tenho conector lá com o sistema acadêmico, no momento que forem lançadas novas notas, ele começa a ter as informações atualizadas, essas informações também vão sendo representadas aqui. Inclusive por semestre, vocês estão vendo, eu consigo determinar depois com a avaliação que eu queira, seja mensal, trimestral, semestral, de acordo com a combinação que eu queira, eu vou ter esses valores. E o detalhe do custo por uso, para a gente já ir se encaminhando para o final. Hoje, aqui dentro da nossa área de bibliotecas, cada vez mais a gente percebe que o investimento que a gente faz, ele muitas vezes, hoje em dia no eletrônico, não é tão barato, então eu tenho que ter certeza depois se o recurso que eu estou oferecendo para o meu estudante, para o meu usuário, para o meu médico, para o meu investigador, pesquisador, é o melhor. Então, um detalhe que a gente consegue perceber é, será que aquela base de dados me oferece uma boa relação custo-benefício? Então, o custo-benefício tem a ver com isso. Se eu gastar R$1.000 numa base, eu tiver 1.000 acessos, é R$1 por acesso. Se eu gastei R$1.000 numa base, mas eu tive 5.000 acessos, ele representa lá 15 centavos, 10 centavos por acesso. Então, é ótimo, porque o pessoal está usando bem. Esse detalhe do custo por uso, muitas vezes, revela isso. Eu tenho aqui, dentro de uma publicação disponível hoje em 2 pacotes, os dados representativos. Então, esse é o exemplo do que o Folio vai também aproveitar e depois representar lá dentro da plataforma. Por quê? Eu tenho como indicar aqui qual é o custo do título. Eu tenho dado numérico indicando quantas vezes ele foi utilizado e eu sei, por base de dados, qual é a melhor relação custo-benefício. Então, eu consigo perceber, por exemplo, em qual delas é melhor usar. Da mesma maneira, eu tenho os dados detalhados. Aqui, eu posso combinar, então, agora um detalhe só dentro dessa base de dados. Então, a Journal of Fish Biology da Wiley, eu sei que lá na Wiley tem esse custo de 0,36 centavos, representa 8% do meu orçamento, que está alocado em 2 fundos, que a gente chama. Por exemplo, o fundo da graduação e da pós-graduação. E aqui, inclusive, os links para eu acessar os Purchase Order Line, ou seja, as linhas de compra. Eu consigo acessar depois, dentro aqui do Folio, a aplicação de orders, para saber lá os detalhes dessa compra, inclusive. Então, aqui vocês estão vendo na prática o quanto junta uma visualização de aquisição com uma visualização de uso, para que eu possa ter esse detalhe. Então, aqui de novo, ó, no caso aqui da base como um todo, eu fiz investimento nessa coleção da Wiley.
Até agora, nesse investimento aqui que eu fiz de $5.000, teve 6.000 usos e está representando 81 centavos o custo por uso, que é 29% do meu budget alocado. Será que é suficiente? Será que o nível de base assim, com essa quantidade de títulos que ele tem aqui, não deveria ser menor ou maior? Será que eu não tenho que dar mais treinamentos? Será que eu tenho que promover mais? Ou eu tenho que decidir não assinar mais essa base? Esses são, digamos assim, os grandes dados que a ferramenta vai proporcionar dentro dessas soluções. Então, foi uma apresentação que eu tentei deixar nesse período agora para mais uns minutos para perguntas, porque a gente começa a perceber o quanto de informação a gente tem hoje gerada nas bibliotecas, e assim a gente consegue ver, inclusive, o quanto a gente não está, daqui a pouco, tendo essa mesma noção. A ferramenta, ela tenta, então, atingir essa necessidade e dar, na ponta dos dedos, como a gente chama, o detalhe de como a biblioteca está, digamos assim, executando bem a que se propõe. Obrigado a todos. Antônio, acho que não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, não estou. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui um segundo. Antônio? Sim, agora me ouvem? Agora sim, você estava no mudo. Ah, sim, sim. Você roubou os meus comandos, por isso que eu estava aqui falando e vocês não estavam me ouvindo. Excelente, Michelangelo. Nossa, quantas informações interessantes. Olha, aqui no bate-papo, você está visualizando também. Só tem elogios aqui para você. Tem até um que eu achei muito interessante, né? Que você é uma enciclopédia viva. Olha que bacana a gente ouvir isso. Então vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui. Se você saberia dizer quantas bibliotecas têm feito uso desta ferramenta e qual tem sido o feedback? Isso. Deixa eu responder que, na realidade, essa ferramenta não está ainda disponível ao público. Nós estamos com parceiros que nós chamamos Alpha Partners. Inclusive, são parceiros que estão nos ajudando a desenhar a ferramenta e esses dashboards. Da mesma maneira que eu tenho visto aqui agora no bate-papo, assim, que tem muitos detalhes e quantidade de insights que ele está gerando, da mesma maneira o pessoal está bem impressionado com a capacidade da ferramenta, seja pela flexibilidade, um grande ponto que o pessoal está dando feedback é flexível o suficiente para adequar a minha necessidade de avaliação. Então, eu tenho lá 5 fontes de dados, eu tenho que combiná-las e ter um insight financeiro, decisório, por exemplo, em relação a recursos humanos, ele está dando, sim, esses grandes insights. E, ao mesmo tempo, é pensar que não são só dados da biblioteca, como a gente vê outras ferramentas, ou eles só atendem a parte do recurso online. Eu conheço, por exemplo, na Colômbia, uma ferramenta, mas ele só vai dar o uso do online. Mas vocês viram ali que o online, só por si, ele tem que ser combinado com o financeiro para ser mais representativo. Não importa eu saber que uma base teve 1.000 acessos. Se ela me custou $10.000, 1.000 é pouco. Vocês entendem? Então, não é o número bruto que dá uma representatividade. E agora todos estão dando esse feedback, que a capacidade combinatória da ferramenta está excelente. E, inclusive, esse é uma retroalimentação, porque como a gente está desenvolvendo a ferramenta para que no ano que vem seja disponibilizada, vai ter todos esses insights reais de biblioteca. Ou seja, não é uma companhia que está determinando, eu vou te entregar esse relatório aqui, pronto. Como ela vai ter flexibilidade e está desenvolvendo agora, inclusive depois, todos os dashboards que outras instituições, outras bibliotecas estejam criando, também vão estar disponíveis para todos os clientes. Então, essa é uma vantagem também de ser uma percepção que a gente sempre teve na EBSCO, esse cuidado de ter um atendimento global. A gente não vende uma ferramenta e fala lá só com aquele bibliotecário, com aquele profissional da informática e cria aquele relatório. Não. A gente cria isso como uma knowledge base para que seja compartilhado entre todos depois.
Ok. Uma outra pergunta aqui, Michelangelo. Você acredita que a definição e alocação de recursos para a biblioteca será no futuro uma tendência? Pois sabemos que hoje muitas instituições não têm recursos definidos para ela fazer essa gestão. Isso fica a critério da direção, da reitoria. Com uma ferramenta dessa, você acredita que passará a biblioteca fazer esta gestão financeira também? Eu tenho praticamente certeza disso. E, como eu falo, estou fazendo também essa análise, pelo que eu já tenho de experiência e em termos de decisão, porque muitas vezes existe lá um orçamento alocado, baseado, quem sabe, porque o professor, que é o gestor, então ele sabe que os cursos da área dele necessitam mais e decide ele por si definir um valor para esse orçamento que a biblioteca vai gastar. Muitas vezes ele pede daí o apoio dos gestores para dizer assim, tá, mas me diz aqui onde é que tu quer que eu gaste. E a gente não está tendo esse detalhe. A gente diz, olha, a gente precisa agora investir mais em recurso eletrônico. Ah, tudo bem, a gente sabe que sim, porque o aluno está fora, tem que acessar. Mas em quais deles? Qual vai ser a responsabilidade do bibliotecário dizer simplesmente que eu quero base, ou que eu quero tal base, ou que eu quero contratar uma lá porque é bem conhecida? Será que o ser bem conhecido é o que eu preciso? Agora, com esses dados, não que ele vá ter o poder de decisão, porque às vezes a gente sabe que é do pró-reitor de finanças, pode ser lá do pessoal da diretoria contábil, ou seja, são diferentes órgãos em cada instituição, que realmente, como eu digo, assinam, né, os contratos, mas nesse momento que a biblioteca vai ter esse detalhe, ela não vai pedir, ela simplesmente vai argumentar. Esse é o grande papel. O bibliotecário vai ter argumentos muito mais detalhados para que ele ajude na tomada de decisão. Como eu falei para vocês, ele entra agora naquela esfera do business intelligence lá da instituição, que muitas vezes estava determinando um aumento ou diminuição de verba para a biblioteca, a revelia dos dados, porque ele não tinha essa noção. O bibliotecário agora vai ter lá a informação para entregar e ele diz assim, eu sou responsável porque eu sei que essa é a área que eu tenho que gastar mais, esses são os tipos de recursos que estão sendo mais demandados, e inclusive aqui, esse curso aqui está tendo uma melhora nas notas por causa desse investimento. Com certeza, ele toma indiretamente, mesmo que não seja ele assinar os contratos, o poder de decisão. Com certeza. Fantástico. Vamos ver aqui. Bom, o que eu tenho mais no bate-papo, Michelangelo, são elogios. Excelente, muito esclarecedor. Tem até uma exclamação aqui, caraca, estás a brincar. Imensa quantidade de pormenores. Então, você foi muito feliz em realizar esta apresentação de uma forma muito didática. Muito bom. E muito esclarecedora, muito interessante conhecer mais esta ferramenta, essa solução para as bibliotecas, né? Vimos que o gestor precisa de tomar decisões, e para isso ele precisa de informações sólidas. As tomadas corretas de decisão, eu não tenho dúvida, serão fundamentais para garantir tanto a boa gestão, né, da biblioteca, como os recursos da própria instituição. Hoje, os recursos já são poucos. Se a gente não fizer uma gestão adequada e eficiente deles, vai ficar cada vez mais complicado. E você apresentou de uma forma brilhante também que o gestor precisa diferenciar os dados estatísticos dos dados analíticos, né? A gente hoje tem, por princípio, pegar os dados estatísticos e tentar tomar as decisões corretas. E serão os dados analíticos que permitirão criar cenários e efetivar os trabalhos de forma correta. Isso também ficou muito claro aqui. E com o EBSCO Analytics, soluções de última geração que está sendo desenvolvido, que vai coletar variedades de dados em múltiplos sistemas, isso também foi muito interessante a gente saber. Analisar, preservar e gerenciar os dados com as melhores ferramentas que estão disponíveis no mercado é fantástico. Enfim, não tenho dúvida, Michelangelo, que o EBSCO Analytics vai fornecer e vai mostrar o sucesso do bibliotecário como
tão bem você mencionou no slide, e principalmente o valor da biblioteca e o valor do bibliotecário. Muitíssimo obrigado, mais uma vez. Como dizemos aqui no Brasil, você arrebentou, arrasou mesmo. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Antônio, também E pelo aqui eu só pego o gancho do Alex, né? Precisamos alargar o intercâmbio com os nossos irmãos brasileiros nesta ferramenta. Então, sinta-se à vontade, Alex, vamos sim fazer esse estreitamento, né? Vamos fazer esse networking aí para que a gente possa trabalhar em prol da difusão de informação, da melhor gestão de recursos, e nós estamos sempre à disposição de todos vocês. Né? A EBSCO está, o Michelangelo, com certeza, né? Eu não conheço um não dado pelo Michelangelo, então isso é muito importante. Então, pessoal, a gente já vai se encaminhando agora para o final, não tenho mais perguntas aqui. Deixo aqui o Michelangelo fazer as suas considerações finais, né, para que a gente possa encaminhar para o encerramento desse webinar. Perfeito, Antônio. De novo, agradecer a ti pelo apoio, pela organização, difusão e também controle agora aqui também das perguntas. Excelentes comentários também a todos. Obrigado pela participação. Respondendo até uma última dúvida do colega que questiona sobre se o EDS, o EBSCO Discovery Service, está integrado na ferramenta. Sim, está, porque hoje não só as ferramentas de descoberta estão sendo muito essenciais, mas também as próprias bases. Então, elas usam hoje, no caso das bases de dados internacionais, e no caso do próprio EDS, um padrão de estatística, e a gente está falando dos dados numéricos, tá? Que vão abastecer a analítica. Ele usa o padrão Counter, inclusive já na versão 5. Então, Counter é um padrão de relatórios adotado por todos os editores. Então, hoje vocês podem pegar esses relatórios que o próprio EDS gera, que os editores geram, combinar esses relatórios dentro da ferramenta. E eu vou ter uma noção, não só porque hoje o EDS já gera os seus dados analíticos, tá? Mas eu consigo ter, inclusive, depois essas combinações, ou seja, eu tenho lá a descoberta e eu tenho o meu gasto, e eu posso combiná-los. Então, a ferramenta vai dar esses outros novos insights. E até respondendo uma pergunta aqui do Roger, que ele fala sobre a questão... Não é Roger, desculpa. O Alex Ricardo, de Portugal, eu sei porque ele pergunta sobre o utente, que a gente usa o usuário. Então, ele pergunta se ele pode prever, por exemplo, uma necessidade. Então, aquilo que eu falei para vocês ali, no dashboard a gente consegue perceber, por exemplo, que uma determinada área está gastando mais num determinado assunto e também, ao mesmo tempo, está com falta de verba naquele tipo de material, como eu falei, e-books. Então, eu poderia criar um insight percebendo assim, olha, me avisa, no momento que tiver extrapolada a minha verba daquela área lá, já me manda, por exemplo, um aviso aqui na tela, então eu crio essa analítica da maneira que eu quiser, seja com barras, com gráficos, vocês viram, tem quadros, tem várias, digamos assim, formas de apresentar esses dados analíticos, para eu saber, e aí sim, atendendo, se antecipando a necessidade, se eu sei que atingir 90%, por exemplo, do meu consumo dentro daquela área, já me manda lá um aviso para que eu possa ter, por exemplo, necessidade de, quem sabe, adquirir mais conteúdos daquela área. Então, aí sim, antecipando a necessidade. Com certeza ele vai poder também ter esse outro tipo de percepção para atuação preditiva. Então, a gente está falando já de predição, com certeza. Então, obrigado a todos. Que tenham uma excelente manhã, agora meio-dia no Brasil aqui, hora do almoço, um bom almoço. Uma boa tarde em Portugal e uma excelente semana a todos. Grande abraço. Obrigado, Michelangelo. Eu vou aqui pegar de novo o comando da minha tela aqui, para que a gente já se direcione para o final. Agradecendo a todos pelas perguntas, por terem tirado o seu tempo e esse momento para assistir o nosso webinar. Espero que tenham achado a sessão informativa e envolvente. Esperamos contar com a presença de todos vocês nos próximos webinars, né? Que
conta com a presença e com a participação dos nossos amigos brasileiros e portugueses. Então, o próximo webinar já será no dia 5 de novembro, né, será apresentado pelo nosso colega Everson Nascimento, os conteúdos online, hoje garantindo a acessibilidade plena da informação. Então, eu espero encontrar todos vocês já na próxima semana, né? 11 horas o horário brasileiro e às 14 horas o horário brasileiro. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Chega virando, traz só piseiro, traz.